no versículo 10 em diante. Amém? Todos encontramos, vamos ler em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sobre travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu o não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra tenho posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Até aqui, Deus acrescente bem a sua leitura da sua palavra, podeis vos assentar. Aleluia. Irmãos, essa noite estamos iniciando, na verdade, uma série, né, irmãos, de 3 cultos, como o pastor falou. Sexta, né, que seria o culto de oração, hoje vai ser uma pequena pregação. Amanhã também, culto, novamente, às 19h30. E no domingo, né, de manhã, a partir das 9, né, pastor? Estaremos aqui reunidos com o irmão Josnel, fazendo uma preleção, vamos dizer assim, ou uma pregação, melhor dizendo, porque preleção é para o mundo, né, irmãos? Pregação é para nós, amém? Nós não faz palestra, nós faz pregações. E o irmão Josnel vai estar aqui no domingo e também depois, né, o almoço. Irmãos, eu tinha preparado para falar sobre doutrinas, tá? Apostólica. Trouxe até de volta a fé apostólica. Mas como não sou eu que escolho, tá? Quando o pastor estava cantando ali, mudou. E me veio essa passagem na cabeça. Então nós vamos falar sobre a rocha, que é Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu ouvi uma pessoa falando para mim, eu comentei, não, eu vou pregar hoje sobre fé apostólica, né, baseado no livro de Atos. Ele falou assim para mim: pode ser que você pregue isso, mas pode ser que Deus mude. Então, amém, Deus mudou, é uma profecia, amém? Irmãos, nós lemos aqui Jacó, filho de Abraão, saindo, né, irmãos, da terra, onde ele estava ali com seus pais. Vocês sabem a história. O Jacó, ele enganou o pai, o irmão, para tomar a primogenitura, né? Então Esaú intentou matar ele, né? E a mãe aconselhou: vai embora, né? Dá um tempo, vamos dizer assim. Se afasta, porque seu irmão quer a sua vida. E Jacó sai então peregrinando, sem nem saber para onde ia, né, irmãos? E aí um dia ele chegou à noite aqui nesse lugar, que era uma terra chamada Luz, né? E ele, você vê, ele pegou uma pedra, deitou ali para dormir, né? E durante a noite ele teve um sonho em que ele viu uma escada em cima daquela pedra chegando até o céu. E anjos descendo e subindo por aquela escada. Eu nem sei se anjo precisa subir dessa escada, né, irmão Jordão? Mas é uma visão que ele teve. Amém? E aí ele acordou e falou: nossa, vamos usar uma linguagem normal hoje, irmãos, para nós. Hoje é um culto bem em paz. Amém? Ele falou: nossa, mas esperem.
Qual lugar terrível é esse? Irmãos, ele estava num deserto sozinho. Olhando para um lado, escuridão. Olhou para o outro, escuridão. Talvez só a lua lá em cima, não sei como é que estava. Estava nublado ou não. E ele falou, esse lugar era a casa de Deus e eu não sabia. E aí de manhã, irmãos, ele pega aquela pedra e derrama azeite sobre aquela pedra e unge aquela pedra. E coloca o nome de Betel. Justiça. E aí ele faz o juramento. Se eu voltar em segurança para a terra do meu pai, e durante a minha peregrinação Deus der roupa, alimento, segurança, e me tornar em paz para a casa dos meus pais, esse será o meu Deus. Você me desculpa, irmãos, ora, é claro que Deus ia fazer isso. Coisa simples, irmãos. Nós temos o ímpio aí fora, tem lar, tem roupa, tem alimento, e não reconhece Deus como pai, quanto mais nós que temos por pai um Deus tão maravilhoso quanto esse. Então, irmãos, veja, hoje eu vou ser rápido para nós poder apenas entender um pouco. Jacó deitou sua cabeça em uma rocha. Pedro chega a dizer que Jesus Cristo é a rocha que foi rejeitada. É a pedra de esquina. Jesus Cristo é a rocha com a qual está o nosso fundamento, a nossa doutrina. Nós somos edificados na rocha. Por isso que tem aquela palavra na Bíblia, irmãos, que diz assim, se um homem construir uma casa na areia, e aí vem o vento, vem a chuva e arrasta e derruba tudo aquela casa. Mas um homem construindo a casa na rocha, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que for, a casa permanecerá. Jesus Cristo é a rocha eterna, irmãos, a rocha da nossa salvação. Se nós estivermos alicerçados nesta rocha, estaremos eternos. Jesus Cristo estava testificado na rocha ferida, que Moisés feriu com a vara, irmãos, e derramou água para aquele povo beber. Jesus Cristo, quando estava na cruz, foi ferido pela lança romana, e derramou água e sangue. Jesus Cristo é a rocha que foi ferida para nós, para nos salvar, no madeiro do Calvário. Jesus Cristo é a pedra da revelação, a rocha da revelação. Você vê Pedro e os demais sentados ali, e Jesus perguntando para eles, tudo isso vocês já conhecem, irmãos, mas porventura tem que repetir, porque alguém pode estar ouvindo e não conhece essas coisas. E Jesus falando para eles, vocês querem ir embora, porque todo mundo foi embora aí. Eu tinha separado 70 homens junto com vocês, e eles já se mandaram, porque eu falei palavras duras aqui para eles. E vocês querem ir embora? E Pedro, certo, eles cutucaram um ao outro ali, e aí, como é que nós vamos fazer? Aí o João, e aí o Tiago, fala você, Pedro. E Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. E o que Jesus fala? Nem a carne, nem o sangue te revelou, mas Deus que está no céu, o Pai te revelou, Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra da revelação. E a revelação é o próprio Jesus Cristo. Deus o Pai, ninguém viu nem ouviu, mas o Filho o fez revelar. Porque tendo Deus falado de várias formas e maneiras, pelos profetas aos filhos, hoje fala para nós através do Filho, a quem constituiu Senhor de todas as coisas. Então, Jesus Cristo é a rocha eterna da nossa salvação. Jesus Cristo é a pedra de coroa, a pedra angular, que vai descer e fundir com a pirâmide da estatura do varão perfeito, que cada um de nós, a seu tempo, vai alcançar. Não se preocupe, irmãos. Por que eu digo isso? Mas, irmão, será que vai demorar? Quantos anos eu vou conseguir alcançar a estatura do varão perfeito? Não se importe com isso. Apenas caminhe e espere. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa e Ele termina. Por isso eu digo a vocês, irmãos, tenha coragem e se esforce, porque você terá sim a estatura do varão perfeito, porque tem que ter um povo nesse tempo, que tem que ter essa estatura, e esse povo tem que ser nós também. Não é só nós, nesse mundo todo haverá pessoas. Agora, o irmão Brana tem uma forma de linguagem que ele diz assim,
Se nessa cidade for 10, eu sou um dos 10, é eu e mais 9. Se for 5, é eu e mais 4. E se for só um, então sou eu. Você tem que pensar assim, irmãos. É claro que é uma força de expressão. Vai ter mais com você. Você não está sozinho. Porque, irmãos, se nós estivermos sozinhos no meio do deserto, como Jacó estava, Deus está com você, irmão. Deus não te abandona. Por isso que ele falou, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Eu estou contigo, Jacó. Eu caminharei contigo, Jacó. Eu vou dar esta terra para você. Ele é a rocha eterna, irmãos. Irmãos, ele é uma rocha eterna. Então você vê essa rocha, sobre ela uma escada. E os anjos de Deus descendo e subindo aquela escada. E Jacó olhando, falou, mas essa escada nessa pedra, nesse lugar aqui, isso aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Agora vamos avançar no tempo, irmãos. E vem vindo Jesus, aquele homem galileu, né, devia ter o quê? 1,70 m, 1 m, não sei, cabeludo, com as roupas tudo gasta, né, irmãos? Que tinha largado pai, mãe, família, todo mundo ali, e ido fazer a vontade do verdadeiro Pai Celestial. Caminhando um dia, e vem chegando até ele um homem chamado Natanael, e aí ele vê Natanael chegando e fala, eis aí um varão israelita que é muito bom, um homem justo, um homem correto, não há dolo nesse homem. Esse Natanael é um bom crente, digamos assim. E Natanael olhou para ele e disse, mas Senhor Jesus, com licença, o senhor poderia me dizer de onde o senhor me conhece? Porque primeira vez que o senhor está me vendo. E Jesus fala para ele uma coisa simples, irmão. Antes de você vir até aqui, Natanael, eu vi você orando lá na figueira, né? E aí ele reconheceu, mas espera, aquele lugar, irmãos, só eu conheço. Só eu que vou lá, eu não falo para ninguém onde eu oro ali. Como é que ele me viu naquele lugar? E, irmãos, o que ele estava orando? Eu não sei. Vai ver que ele estava orando pedindo a vinda do Messias. Amém? E aí ele fala, Senhor meu, Deus meu, que maravilha, o Senhor é o Messias. O Senhor revelou o secreto do meu coração. Que maravilha, o Senhor é o nosso Messias, o nosso prometido. E o que Jesus fala para ele? Porque eu disse uma coisa simples, como te vi na figueira, você está tão espantado? Eu vos digo mais, ele falou. Você verá o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem. A escada, irmãos, aberta, os anjos subiam e desciam em Jesus. Jesus é a escada para nós subir de volta para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho para voltar para Deus, para o céu, Jesus Cristo. Então os anjos de Deus, irmãos, subiam e desciam na cabeça do Filho do Homem, Jesus, profeta. Por isso que você sabe, né, irmãos? Jesus era Filho do Homem, profeta. Por isso que ele pregava evangelho. Aí ele falava alguma coisa, os pessoal falavam, você está falando que o senhor é filho de Deus, o que é isso? Isso é uma heresia? Mas a Escritura diz que, né? Como é que está escrito aqui? Vamos ver. Sois deuses, aquele a quem a palavra de Deus vem, sois deuses. Mas por que vocês estão admirados que eu estou dizendo que sou filho de Deus? Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Jesus foi se revelando, irmãos, aos poucos para aquelas pessoas. Aquela pequena pedra de Jacó tinha uma escada sobre ela e os anjos de Deus subindo e descendo. E vem Jesus e se identifica com aquela mesma rocha, com aquela mesma pedra. E aí você vê aqueles homens falando assim, né? Nós temos por pai Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam. Porque Abraão ansiava pelo meu dia. Ele estava esperando eu, vamos dizer assim, trocando em miúdos. E eles falaram, o senhor não tem nem 50 anos. Abraão foi lá, sei lá quantos anos atrás. Você é molecotes aí, vamos dizer assim, porque para eles 30 anos era molecote, irmãos. O sacerdote era só depois dos 30. E você está dizendo que viu Abraão, conhece Abraão? E ele fala, antes de Abraão ser, eu sou. Jesus é eterno, irmãos. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno. A carne teve um início,
Mas eu vou além. A carne não vai ter mais fim. Você sabia? A carne de Jesus não tem mais fim. Foi glorificada. Ela foi tirada da corrupção e passou para a incorruptibilidade. Tirou da mortalidade e passou para a imortalidade. Tirou da morte e passou para a vida, irmãos. É isso que vai acontecer com nós. E nem essa carne vai ter fim. Aí as pessoas falam, eu não creio nisso, porque as pessoas continuam morrendo, mas tem que ter ressurreição. Como é que vai estar todo mundo vivo, irmãos? Imagina se tivesse todo mundo vivo de Paulo para cá. Quantas pessoas tinha nesse planeta? Tem que morrer mesmo alguns, nascer outros. Tudo bem, a vida segue. Até o sol nasce e morre. Se nós fosse igual cigarra. Cigarra vem, canta um pouquinho, louva a Deus, cai e fica lá na terra. 8 anos. E aí depois sai de novo lá, canta mais um pouquinho, cai de novo na terra. Mostrando morte, ressurreição, adoração. E o ser humano não adora a Deus, mas nós adoramos. Amém? Então Jacó pega aquela pequena rocha e coloca azeite sobre ela. Unge aquela pedra. E você vê Jesus entrando na sinagoga, como de costume, no dia de sábado. Amanhã tem sábado também aqui, irmãos, viu? Pegando o livro do profeta Isaías, abriu e lendo lá, né, irmãos? Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e que me ungiu. Jesus era o ungido de Deus, para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, fazer o coxo andar, fazer, irmãos, todo tipo de enfermidade que existe na terra, que nem foi inventada ainda, Jesus já é a cura. Jesus ungiu nós agora, com o sangue dele, carmesim, derramado no madeiro do Calvário. O sangue dele é um unguento para nos curar, irmãos. Assim como aqueles homens da antiguidade tinham o bálsamo de Gileade, irmãos, que passava neles e curava qualquer coisa. Assim como um Deus fez para um homem que estava morrendo, um rei lá, uma pequena pasta de figo, irmãos. Por que uma pasta de figo cura alguma coisa, irmão? Mas era um sinal, que lá na frente haveria algo também para nós. Um sangue perfeito. A Bíblia diz que é o sangue do próprio Deus, para nos comprar e nos redimir e nos tornar a dar a vida eterna. Jesus era ungido, irmãos. Ele era tão ungido, irmãos, que ele falava assim: escuta, por que você está aqui? Por que você não desce lá na água? Porque o anjo lá toca na água e a pessoa fica curada. E está todo mundo ali esperando. E você está aqui faz anos. Por que você não vai lá? Ah, Senhor, o Senhor sabe. Eu não tenho quem me leva lá, Senhor. A situação daquele homem era tão miserável que não tinha nem como ir lá, irmãos. Não tinha ninguém, família, amigos, irmãos de igreja, não tinha nada. Nem filho. Quando você está velho, o filho está nem aí para você. Mas ele tinha ali diante dele o ungido. Jesus Cristo. Só falou assim, irmãos, levanta e anda. Irmão, Jesus não precisou falar para ele, para de fumar, para de beber, arrependa-te, faça isso, faça aquilo. Ele só falou, levanta e anda. Jesus não ficou perguntando para ele não, irmãos. O que você tem? Por que você está assim? Será que você não fez algo errado? Jesus era ungido, ele não precisava perguntar essas coisas não, irmãos. Ele tinha nele o evangelho completo. Ele tinha nele o sangue de Deus. Ele tinha nele o Espírito de Deus, ungindo ele. Jesus um dia, pregando num salão parecido com esse, e o povo não conseguia entrar para levar um homem lá na maca, né, irmão José? Aí ele falou, irmão José, vamos subir nesse telhado aqui. Ah, irmão José, vamos lá, vamos dizer que seja o irmão Cesário. Vamos descer o irmão Cesário no buraco lá. Subiram, arrancaram as telhas, irmãos. E desceram o homem no meio da multidão. Aquela multidão assustou, né? De certo, vendo aquele homem descendo. O que é isso? Esse povo é doido descendo aqui. E aí botaram o homem lá. E aí, ó, Jesus vem. Ó, o que aconteceu aí, com esse menino? Esse rapaz? Ah, senhor, ele está aí aleijado. A gente trouxe ele para ser curado. E o povo, né, irmãos? Ih, mas isso aí está assim porque é pecado. Isso é um pecador, rapaz. Vamos dizer assim, né, irmãos? Isso é uma tranqueira esse homem aí. Será que Jesus vai... E outra, Deus não vai perdoar esse homem. Esse homem aí merece essa situação.
E Jesus ali falou para aquele homem deitado: seus pecados estão perdoados. E o povo começou a murmurar, irmãos. Mas quem é esse homem que acha que pode perdoar pecado? Só Deus Jeová pode perdoar pecado. Só o Senhor nosso Deus. O Deus Jeová, o Criador. O pai do Abraão. Aquele homem que... Não, olha, esse homem falando as coisas aí. Mas o que é isso? Isso é um falastrão. É um mentiroso, um enganador. É até um Beelzebu. Como é que ele vai perdoar pecado, esse homem aí? Esse homem está mentindo. Aí Jesus virou para aquela multidão e falou assim: o que é mais fácil eu dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Aí o povo, sabe como é que é, né, irmãos? Ele falou: para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem o poder para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta e anda. E o homem levantou, irmãos. Aleluia, irmãos. Ele era ungido, irmãos. Ele era a rocha eterna, irmãos. Ele tinha sobre ele os anjos de Deus subindo e descendo, irmão. Ele era o próprio Deus. Sabe o que os anjos vinham fazer? Vinham adorar ele aqui, irmão. Porque ele é Deus. Todos os outros seres celestiais, anjos, profetas que apareceram aqui, não aceitavam adoração. Mas Jesus, quando foram adorar ele, ele não repreendeu. Ele aceitou a adoração. Porque ele sabia que podia ser adorado. Porque ele é Deus, irmãos. Por isso que lá no Apocalipse, quando falam que é Jesus, não é Jesus ali. Que falar, vão adorar. Não me adores, eu sou conservo teu. E dos profetas. Era o irmão Brana ali, irmãos. Não era Jesus. Por isso que você não adora o irmão Brana. Por isso que nós não adoramos pastores. Nós não adoramos pastoras, presidentes, governadores, papas, apóstolos. Nós adoramos Jesus Cristo. Aleluia! Agora, é claro, tem homens e mulheres no seu devido lugar que apontam para Jesus. E merecem ter honra, sim. Mas mulher também aponta para Jesus? Sim, aponta. Não no púlpito, tá? Porque uma mulher não pode ter ministério para pregar. Mas uma mulher pode profetizar. Ou a Bíblia não tem mulheres que profetizavam? Tem, irmãos. Desculpa, tem muitas igrejas que falam: não, a mulher não pode pregar, não pode isso, não pode aquilo, não tem profeta, não tem nada. Existem mulheres que profetizavam na Bíblia. E as irmãs aqui agora são profetas também. Por que eu digo isso? Quem receber um profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Não fala só homens, mulher também. E nós reconhecemos o profeta de Deus da nossa era. Como eles reconheceram Moisés, como eles reconheceram Elias, tá? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. No tempo de Elias não tinha só ele de profeta, tinha bastante profeta. Mas ele era o dispensacional. Ele era o maior, ele era o cabeça. Você quer ver? Quando ele vai se despedir de Eliseu, a Bíblia fala que quem foi lá falar com Eliseu? Profetas, que tinham tido a visão do que ia acontecer com Elias. Eram profetas, irmão. Mas Eliseu era o substituto do Elias. Era o próximo profeta da era deles lá. Então tinha profetas. No tempo do irmão Brana, tinha um monte de profeta, irmãos. Falsos e de Deus também. Mas ele era o profeta da era. Ele era o Elias que havia de vir para restaurar todas as coisas. Por isso que a nossa doutrina tem que ser restaurada. Irmão, é restaurar todas as coisas. Não é restaurar só a fórmula do batismo. É restaurar o batismo correto, verdadeiro. Porque batizar só em nome de Jesus não tem validade se você não entender o que está sendo feito. Porque uma figura vos salva, não do despojamento da imundície da carne. Não é um banho que você toma, mas da indagação de uma boa consciência para com Cristo. Por isso você batiza no nome de Jesus Cristo, indagando na sua consciência por Jesus Cristo. Você batiza no nome. Então, irmãos, tudo é posicionado. Jesus Cristo era ungido a tal ponto, irmãos, de que um dia ele estava dormindo no barco. Vocês sabem a história. E você vê o Pedro ali, né? Eles tinham acabado de sair da casa do Pedro, ele falando assim: poxa, o púlpito não é lugar de piada, tá, irmãos? Mas eu vou falar uma coisa aqui.
Certo, Pedro falou assim, puxa vida, foi curar logo a minha sogra, né? Mas tudo bem, vocês entendem. Curou a sogra do Pedro, né, irmãos? E aí a Bíblia diz que a veinha saiu falando, espalhando para todo mundo lá, irmãos, ali ao redor. E o povo ficou na casa do Pedro rodeando lá o dia inteiro, e Jesus curando, expulsando demônio, e fazendo isso. Então, quando ele pegou o barco, irmãos, ele dormiu, falou, pessoal, vai remando aí, eu vou dar uma cochilada aqui, porque eu atendi muita gente, estou cansado. Eu vou dormir um pouquinho aqui, vocês vão seguindo aí o barco. Eles dormem. E eles começam a conversar ali, irmãos, os discípulos. Certo, Filipe, né, virou para Tiago e falou, você viu? Como é que esse homem fez? Ele começou a pegar um pão. Você lembra, Filipe? Se trouxe um menino com pão ali, só tinha 5 pão, e aquele mundaréu de gente, ele mandou fazer fila, e ele foi fazendo assim, dava um pão e um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. E nós foi olhando, e parece que ia aumentando e sobrando, e alimentou aquele povo todo com 5 pãozinhos, 2 peixes, e ainda sobrou 12 cestos. Como é que esse homem faz isso? E o Pedro, né? Ué, mas você não viu minha sogra ardendo em febre? Os médicos já tinham falado que não tinha jeito, que podia ser qualquer doença, sei lá, uma peste, um negócio assim, ia morrer. E ele veio, só botou a mão na testa dela, e a velha já saiu caçando todo mundo para contar. E aí eu posso ver talvez um outro falando assim, e aquele menino que pulava no fogo, e rodava no fogo, e a gente tentou orar para ele, tentar expulsar o demônio, e o pai desesperado, e Jesus só chegou e falou, sai fora daí! Como que esse homem faz essas coisas? E aí vem João, né, irmãos? João, né? Ora, meus queridos irmãos, aqui nesse pequeno barco, ele faz estas coisas porque no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, e se fez carne, e habita entre nós agora, e ele é ungido de Deus para fazer estas coisas. Vocês não lembram que ele leu isso lá na sinagoga? Então Jesus é ungido de Deus, ele é a rocha eterna, irmãos. Ele é a pedra de esquina. Como o pastor fala, né, que o irmão Brana conta, né, que eles estavam construindo lá um prédio, vamos dizer assim, e aí pegaram uma pedra lá, falaram, essa pedra aqui, ai, fica atrapalhando aqui, pega os tijolos bons ali. E foram fazendo, e foram fazendo, e foram fazendo. Quando chegou lá no final, ficou faltando uma ponta, vamos dizer que fosse assim, irmão. Aí eles, rapaz, vai ficar feio, aí fizemos tudo, e ficou faltando esse pedaço. E agora, não vai ficar completo. Aí um homem lembrou, falei, peraí, está aqui. Caçaram lá no meio do mato e veio a pedra e encaixou certinho. É a rocha que foi rejeitada. Mas por nós não é rejeitado não, irmãos. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele é a pedra magnética, a pedra de coroa. Por isso que você tem que ter o amor fraternal, lá na estatura perfeita da pirâmide. Quando nós estivermos no amor fraternal, com a fé, né, conhecimento, temperança, domínio próprio, todas as coisas, piedade, que não é ser bonzinho, é pio, de ser santo, caridade, de ser misericordioso, perdoar até quem não merece, e assim por diante, e aí ter amor fraternal, que é onde a mensagem fracassa. Desculpa. As denominação fracassou lá no conhecimento, lá no pé. E a mensagem foi subindo, foi subindo, foi subindo, ficou tão bom que não tem amor fraternal. Fracassou aí. As igrejas da mensagem, pelo menos no Brasil, vocês me desculpam. Os pastores da mensagem sabem que eu estou falando a verdade. Vocês fracassaram no amor fraternal. Por isso que Jesus ainda não desceu. Porque o irmão Brana diz que a noiva produzirá o arrebatamento. Como que a noiva produzirá o arrebatamento se não tem o amor fraternal? Estão desunidos, separados, não se amam, se odeiam. Então Jesus está lá, né? Tudo pronto para vir, esperando a noiva fazer sua parte. Mas nós vamos fazer, irmãos, não tem jeito. Nós vamos fazer, de um jeito ou de outro. Então ele unge aquela pedra e coloca o nome de Betel. Vamos dizer assim, justiça. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, o bronze representava justiça. E quando você lê Apocalipse, Jesus já está lá com os pés, pisando o lagar da vinha da ira de Deus, salpicado de sangue. Por que ele está pisando o lagar, irmãos? Porque ele está fazendo justiça por nós. Jesus Cristo foi a nossa justiça. Por isso que sua roupa é salpicada de sangue.
Porque, irmãos, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Irmãos, nós fizemos uma dívida. Já viu aquela parábola daquele homem? Ele tinha feito uma dívida que não tinha como pagar. Ele falou, não tem como pagar isso. E aí o outro veio e falou, não, faz o seguinte, não precisa pagar, está perdoado. Foi o que Jesus fez por nós, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável. Porque tem que derramar o sangue. Todas as coisas na lei são santificadas pelo sangue. O nosso sangue não santifica nada, irmãos. Desculpa, sangue cheio de colesterol, de ziquezira, de doença, sangue ruim. Às vezes não serve nem para fazer transfusão um para o outro. O irmão Jornel está ali acidentado. Não, eu vou dar meu sangue aqui. Não, rapaz, o dele é A, o seu é B, sai fora. Mas Jesus tem um sangue perfeito, irmãos, que dá em todo mundo. Pode ser A, B, AB, O positivo, O negativo. Ele deixa tudo igual. Porque o sangue dele é o sangue original de Deus. Não está escrito aqui, eu não sei. Deus perdoe se eu estiver falando bobagem. Mas eu acho que deve ser o mesmo sangue que tinha o Adão. Antes da queda. Porque o Adão era um tipo de Deus. Ele só perdeu aquilo depois que caiu. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Então não sei. Se o sangue de Adão era igual ao de Jesus, não sei. Mas importa que para mim tem o sangue de Jesus. Então ele ungiu aquela pedra e disse, este lugar se chamará Betel, que é justiça. Mas antes chamava luz, por quê? Porque antes ele habitava na luz inacessível. Mas ele desceu aqui para fazer justiça para nós, irmãos. E aí Jacó faz a promessa, né? Se Deus me der alimento, me der roupa, né? Me der paz, segurança, e me levar para a casa de meu pai, ele será o meu Deus. E nós estamos a mesma coisa agora, irmãos. Nós temos alimento espiritual da nossa era. Nós temos a vestimenta nossa, que são as doutrinas original, restaurada pelo profeta. Nós temos paz e segurança, irmãos, na palavra, que é a nossa cidade de refúgio. E Deus está nos levando de volta para a casa de nosso Pai, através do arrebatamento. Está cumprida a promessa também em nós agora, irmãos. Tudo aquilo era um tipo, uma sombra, diz o irmão Brana, das coisas eternas agora, das coisas verdadeiras agora. Jesus Cristo é a nossa rocha, Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é a nossa salvação, Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no momento de angústia, é o nosso Deus, é o nosso pão que caiu do céu, Ele é a nossa porta para as ovelhas, Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é o desejado das nações, porque as nações desejam, mas é nós que recebeu. Porque, irmãos, as nações desejam, né? Mas não querem receber. Ou você acha que os hebreus lá, aqueles sacerdotes que tomavam 7 banhos, ia lá e cortava cordeiro o dia inteiro, e acendia castiçal de ouro, e trocava as velas, e botava azeite, e tocavam harpas, e tocava fogo, e orava, e cantava, e fazia tudo. Não estavam esperando Jesus? Estavam esperando o Messias? E eis que vem Jesus ali, ó. Quem que é esse aí? Eis aí o Cordeiro de Deus, o profeta falou. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele disse que nada. Por quê? Porque nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa grande denominação. Se ele vier, virá pelo nosso caminho. Mas Deus é o caminho. Ele não precisa de um caminho humano para vir, não, irmãos. É nós que precisamos dele. Mas você acha que Deus não fez o que fez por causa daqueles homens incrédulos dentro dos tabernáculos? Os publicanos e as prostitutas passarão à frente de vós. Duro, né, irmãos? Prostituta creu, mendigo creu, ladrões e salteadores creram, assassinos creram, aleijados creram, cegos creram, miseráveis creram, mortos creram. E ele foi para o Calvário, e os mortos que creram foram ressuscitados, e os cegos enxergaram, e as prostitutas foram perdoadas, os assassinos foram perdoados, e os sacerdotes estão lá até hoje esperando por ele. Já passaram as prostitutas e o publicano na frente faz hora.
E o mundo religioso segue seu caminho. Segue construindo igrejas, segue fundando religiões, segue colocando doutrina em cima de doutrina, enquanto Jesus está lá, ó, eu já vim, já estou aqui. Somente creia. Irmãos, qual que é a base principal da igreja? Fé. Aquele que crer e for batizado já está salvo. E aquele que não crê, já está condenado, irmãos. Você tem que crer. Crer no quê? Em Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos numa situação agora que você não olha mais para guerras, fome, morte, política, tá? Você não olha para mais nada disso. Você está atento agora ao espírito semelhante. O espírito semelhante, no tempo do fim, enganaria até o eleito, se possível fosse. Haverá, como o pastor fala aqui, tabernáculos gêmeos, Esaús e Jacós. E como é que você sabe qual é o verdadeiro e qual é o falso? Pela palavra. Aqueles que dizem, tabernáculos que dizem, o nome de Deus é Brana, é verdadeiro ou é falso? Por que é falso, irmãos? Porque a Bíblia diz no livro de Atos, somente há um nome debaixo do céu, pelo qual importa sermos salvos, Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome, o nome pela família do céu e na terra recebe. O nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é Brana, é Jesus, irmãos. Mas são tabernáculos gêmeos. Saíram com o profeta e afundaram no deserto por causa das doutrinas furadas do Coré, do Datã, do Albirão, das coisas modernas de hoje. Quantos pregadores não têm esperado o tempo de Deus, da restauração das coisas, irmãos, e têm criado doutrinas falsas. Eu não quero primogenitura, não. Me dê logo esse prato de lentilha para cá. Trocando em miúdos. São Esaús, aborrece a Deus. Mas tiveram a mesma origem. Caminharam por um caminho certo, irmãos. Mas Judas também caminhou por um caminho certo. Judas foi santificado. Primeiro que Judas foi chamado, né, irmão? Chamou 12 e chamou ele. Eu chamei um de vós, mesmo sendo um demônio. Foi santificado. Senhor, santifica-os pela tua palavra, para que eles possam expulsar demônios, curar enfermos. Judas estava no meio, irmãos. E foi lá, e Judas veio, sentou, vou lavar os pés de vocês. Judas quieto. Agora nós vamos comer o pão, beber o vinho, né? Só que você sabe, tem uma doutrina aqui, que quem come a ceia indignamente, come para a sua condenação, tá? Vocês confessaram, está todo mundo bem? Não, senhor, estamos bem, estamos bem. Mas tem um traidor, hein? Você vê, mas será quem que é? Quem que é? Quem que é? E Judas lá, ó. Quando Jesus deu o bocado para ele, irmãos, a Bíblia diz que o diabo já tomou ele. E você vê como que era um homem tão fora de suspeita, que Jesus falou para ele assim, vai fazer lá o que você tem que fazer. Ele vestiu a capa dele e foi embora. E os irmãozinhos lá, irmãos, falaram, não, ele foi comprar mais pão. Porque o Judas, espírito semelhante, irmão, quase enganou. Ainda bem que depois você vê Pedro, né? Lá na frente, olha, irmãos, é o seguinte, vocês sabem que pela Escritura havia um de trair, e traiu, e se enforcou lá, e o corpo caiu e rachou no meio. Vamos sortear um aqui para ficar no lugar, porque aquele Judas lá não tinha ido comprar pão, não. Ele tinha ido trair Jesus, rapaz. Teve que vir a revelação depois, irmãos. Não tem como enganar. Irmãos, até Pedro, que andava junto com Jesus, que era um homem bravo, Pedro, tá? Falou, Senhor, se o Senhor for morrer, eu vou morrer com o Senhor. Ah, é, Pedro? Vou morrer com o senhor. Não, Pedro, você não vai morrer. Não, vou morrer sim, senhor. Pode vir quem for. Pode vir Polícia Federal, PM, pode vir os bandidos, pode vir quem for. Pode vir os romanos, pode vir quem for. Eu morro com o senhor, não tenho medo não. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, senhor, não, que isso? Quando chegou na hora que prenderam Jesus, irmão, Pedro sentado aquentando no fogo lá,
Uma mulher passou. Mas você não é o Cefas, irmão do André? Pedrão, é você sim. Você andava com Jesus, Pedrão? Quem, eu? Não. Talvez meu irmão, aquele é meio doido, né? Sabe como é que é? Mas eu não, dá licença. Vou ali conversar com o povo ali. Daí a pouco veio outro e falou assim, vem cá, esse jeito seu de falar, que eles estavam conversando ali, né, irmãos? Esse jeito, parece que o senhor fala como um cristão. Tem um sotaque de cristão, vamos dizer assim. Só conversa, seu papo, você parece cristão. Quem, eu? Não. Não sou não. Que cristão nada, rapaz. Deixa eu. Tá. Foi para o outro lado. Chegou lá, um outro olhou para ele e falou, rapaz, eu acho que eu vi você com aquele homem lá que estão chicoteando. Você estava andando com ele. Eu vi. Você não é o Pedro? É você. Você andava com ele. Eu não, rapaz. Que diacho. Praguejou, irmãos. Aí diz que quando ele olhou, Jesus estava lá só assim, ó, com o chicote nas costas, olhando para ele. E o galo que Jesus falou? Cocoricó. A Bíblia diz que Pedro se afastou para chorar amargamente. Irmãos, Pedro não era convertido ainda, irmãos. Mas foi santificado, fez as coisas que tinha que fazer. Mas faltava para ele ainda uma coisa que tem que vir também para nós. O selo do Espírito Santo. Por isso que ele falou, quando ele ressuscitou, que todo mundo viu, que era certo que era ele mesmo, ele falou, ó, vocês vão aqui, vocês pregam para todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os, não nos títulos, mas no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas coisas, tá? Então vamos. Espera aí. Só que antes, vocês fiquem na cidade santa, esperando, até que do alto seja revestido de poder. Porque vocês leram o profeta Joel. E aí ele foi indo, subiu na nuvem e foi embora, irmãos. E eles ficaram lá no cenáculo esperando. E veio a coluna de fogo, repartiu-se em línguas de fogo sobre eles. E vem Pedro, essa é a promessa que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus morreu por nós. E Deus constituiu ele Senhor e Cristo. Tenta calar a boca do Pedro agora, irmãos. Não consegue. Porque agora já não é mais Pedro. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nós, vamos terminar, irmãos, já estamos passando a hora. Átrio, santo e santíssimo. No átrio ficava lá fora o pessoal e os sacrifícios, tá? Lá tinha a luz do sol. Às vezes a luz do sol passava, porque anoitecia, tá? Vinha nuvem, chovia, ficava nublado. Então lá não é uma luz boa. Por isso que as pessoas lá ficam na luz, em trevas. Na luz, em trevas. Na luz, em trevas. No santo já tinha o castiçal de ouro, com as lâmpadas. Então já tem uma luz garantida maior. Só que ali, irmãos, aquele óleo ia secando, aquelas lâmpadas iam ficando esfumaçadas, saindo um pouco de fumaça, aí tinha que ir lá, limpar, colocar mais azeite. Então tinha uma luz boa, mas acabava. Tinha uma luz boa e ia acabando. Tinha uma luz boa e ia acabando. Por isso que são inconstantes. No átrio lá fora é o mundo, que tem as bênçãos de Deus, mas não tem a luz de Deus. No santo são os religiosos, que tem um pouquinho mais de Deus. Mas nós, irmãos, nós não estamos no átrio nem no santo. O véu foi rasgado. Nós estamos no santo dos santos agora, na glória de Shekinah, irmãos, onde a luz não apaga mais. Nós somos revelados, irmãos, porque nós ouvimos saia fora do arraial. É fora do engano religioso, é fora do mundo, é fora dos ajuntamentos, é fora dos grandes grupos. Irmão, nós somos como Jacó, caminhamos sozinhos, no meio do deserto, irmãos. Cada um de nós. Porque cada um de nós, mesmo tendo nossa igreja, mesmo tendo nosso pastor, nosso grupo, cada um de nós tem com Deus uma experiência, que é individual sua. O irmão Brana diz que cada pessoa tem no seu coração uma experiência com Deus, que ninguém mais sabe. Que é aquilo que te convenceu a vir para Deus.
Aí às vezes fala assim, mas eu me convenceu porque o pastor um dia falou uma coisa e eu aceitei. E o pastor falou a mesma coisa para 500 e não aceitou. Então não foi o pastor. Foi você e Deus. O pastor só jogou a semente. Quem agou a semente, quem deu vida para a semente e floresceu em você, foi Deus. Então nós estamos já no santo dos santos. A luz não apaga. O maná não apodrece. A vara que floresceu está lá. Irmãos, o véu rasgou. Nós não precisamos ser ensinados por mais ninguém, sabia? Seremos ensinados pelo próprio Deus. Mas Deus não precisa descer aqui para ensinar nós. Sabe por quê? Porque Ele desceu como Espírito Santo nos profetas. O irmão Brana não ensinou nada para nós, irmãos. Deus, através dele, é que ensinou. Aí eles falam, nós somos crentes da mensagem. Não, nós somos crentes de Jesus Cristo, porque a mensagem é dele. O profeta é dele. Você sabia que o profeta é dele? Leia Apocalipse 1:20. As estrelas estão na mão dele. É dele. Não é nosso, não é invenção nossa. Porque as pessoas falam, vocês inventaram essas coisas, essas doutrinas. Nós não inventamos nada. Esses homens estão testificados na Bíblia, irmãos. Agora você tem que crer. Mas eu não posso crer em um homem. Então você não pode crer em Jesus. Porque Jesus foi um homem. E Jesus, sendo homem, feito menor, era o maior no reino dos céus. Jesus é a rocha. Jesus é ungido. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa justiça. Tem sobre ele a escada, o céu aberto, os anjos descendo sobre ele. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Paulo diz assim, se esses conhecessem, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Jesus Cristo. Para nós ir embora, irmãos, que eu espero que Deus abençoe, irmãos, grandemente amanhã e também domingo, irmãos, porque nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós já conhecemos bastante de Deus, mas nós temos que conhecer mais. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a tal ponto que Ele vive em nós. Amém? Jesus está assentado no trono, Apocalipse 4, versículo 2. Jesus é brilhante como o sol, Apocalipse 1, 14. Fui eu quem te criou, diz Jesus, João 1, 3 e Apocalipse 4, 11. Deus que não é visto, né? 1 Timóteo 6, 16, Colossenses 1, 15. Deus não é visto, mas Jesus é. A imagem de Deus. E 1 Timóteo 1,17. Infinito, Jeremias 23, 24, Salmo 147, 5. Cristo como Deus, João 20, 28, Apocalipse 21, 7, 1 João 5, 20. Está gravado aí, quem quiser conferir na sua Bíblia, não é eu que estou falando, está na Bíblia. A imagem do Deus invisível, Colossenses 1, 15, 2 Coríntios 4, versículo 4 em diante. Somente nele podemos ver Deus. João 14, 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Somente em Cristo você pode ver Deus, o Pai. Como falar então em três pessoas? Não tem como, irmãos. Sabemos perfeitamente que a nuvem que separava Israel dos egípcios, à medida que clareava para Israel, escurecia para os egípcios. À medida que clareia para nós, escurece para o mundo e para as religiões. O mesmo acontece com esta mensagem. À medida que traz luz para os eleitos de Deus, mais vai escurecendo para os que não são. Não consigo entender. Não consigo ver Jesus como Deus, mas não tem três, o Pai e o Filho, mas a Bíblia diz que tem. Vai se tornando mais e mais difícil para eles, conforme vai ficando mais fácil para o eleito. Por isso se põe a clamar contra a verdadeira mensagem, dizendo, é confusão.
Mas a Bíblia diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Romanos 9:33. Lembre-se, a Bíblia não pode ser de particular interpretação. Ela depende de revelação. Está nela o maná escondido que alcançamos através da revelação. Para concluir, lembre-se que o Pai é Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo. Então, se você tem crido nestas verdades, receba o seu batismo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Cristo, Espírito Santo. E numa só fé, num só batismo e num só Senhor, aguardaremos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, certos da nossa redenção. Que Deus conceda a revelação dessas poderosas verdades nos últimos dias, conforme a promessa de Mateus 17:11. Irmãos, nós temos revelado sobre nós a palavra. Ah, porque vocês são bons? Não, porque Deus teve misericórdia. O irmão Brana falou assim: o povo de Paulo entra perguntando ao anjo. O anjo falou: o povo de Paulo entra. O que o irmão Brana falou? Então meu povo vai entrar, porque eu tenho pregado o que Paulo pregou. E Paulo em Gálatas 1:12 diz: o meu evangelho não aprendi de homem algum, mas aprendi por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, o que nós pregamos aqui é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no evangelho do Senhor Jesus Cristo tem profetas. Eu vos enviarei profetas. A uns jogarão na prisão, assim. Aquele que recebe profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Como é que não tem profeta, irmãos? Você pode até mudar. Você não crê em profeta, tem que crer no mensageiro. Que é a mesma coisa. Só muda a palavra. Mas você tem que crer que tem um Elias para restaurar todas as coisas. Se você chama de profeta, de mensageiro, pouco me importa. Tem que crer na mensagem do sétimo anjo. Porque, irmãos, ou nós restaura tudo, ou nós estamos igual às denominações. Como eu falei, não é só restaurar a fórmula batismal, é restaurar a consciência. Não é restaurar só a ceia, é o restaurar a alma para tomar as ceias de maneira digna. Não é restaurar a igreja, irmãos. É restaurar o sobrenatural na igreja. É restaurar as doutrinas na igreja. Ah, a doutrina de cor de cabelo, dessas coisas, isso aí vem pelo vir, pelo lavar da palavra. Quando eu falo doutrina, é tirar as heresias. Novo nome, essas coisas erradas, irmãos. Nós temos que estar com o evangelho de Jesus Cristo limpo, cristalino para nós. Porque você não come comida ruim, irmãos, azedando, estragando. Você vai abrir na geladeira lá, está cheirando azedo. Aí você fala: não, eu vou comer assim mesmo. Vai dar um revertério. Então você não pode comer um evangelho roto. Se alguém falar uma coisa para você já sentir aquilo ruim, você já deita fora. Examina tudo e retém o bem. Você tem esse discernimento, irmãos. Um menino falou uma vez para mim, por Mão Santana, lá no Noroeste: vocês não podem julgar, ninguém julga. Eu falei assim para ele assim: eu julgo. Como que você julga? Eu falei assim: eu vou no mercado, por exemplo, e eu vejo lá um cesto de maçãs. Eu julgo qual maçã está boa para eu levar para casa ou não, antes de eu passar no caixa. Então eu julgo. Eu julgo que laranja que eu levo. Eu julgo qual a banana que eu levo. Eu sei escolher e julgar o que é bom para mim. Você sabe? Vamos ficar de pé, irmãos. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, Deus precioso, Criador dos céus e da terra. Pai amado, nós precisamos da revelação completa da Tua palavra. Nós precisamos, Pai, dos mistérios revelados, não na mente, Pai, porque sábios e entendidos não merecem essa palavra. Mas aos pequeninos que a levam ao coração, esses sim são merecedores da Tua misericórdia. Meu amado, e nós somos esses pequeninos, Pai. Nós estamos aqui buscando mais e mais do Senhor, Pai. E eu peço que cada irmão, cada irmã que ouve desta palavra, Pai, receba misericórdia, receba perdão de pecados, Pai.
cura das enfermidades, restauração das forças, Pai, libertação nos lares, Senhor, e posicionamento no Teu Evangelho. Pai amado, abençoa a nossa pequena igreja aqui, Pai. Abençoa este pequeno ministério, Senhor. Envia mais obreiros, envia mais músicos, envia mais líderes de cântico, Pai. Envia mais poder e virtude também para nós, Pai. Pai amado, quão saudoso eu estou de ver o poder, Pai. Pai amado, eu vi tantas coisas nesse pequeno ministério, Pai. Desde o pequeno milagrezinho até uma coisa enorme. O Senhor entende o que eu estou falando, Pai. E nós precisamos disso para fortalecer a fé, Pai. Nós não andamos atrás de sinais, mas os sinais acompanham os que crerem, Pai. Os sinais são a confirmação daquilo que cremos, Pai. E se nós cremos, aonde estão os sinais e as maravilhas, Pai? Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos isso, Pai, para se tornar grandes, para se tornar numerosos, não, Pai. Nós queremos isso como uma testificação da Tua palavra, porque é promessa Tua, Pai. A Bíblia diz que no livro de Atos ali, aqueles irmãos que criam e pregavam a Tua palavra, a Bíblia diz que os sinais confirmavam a palavra, as maravilhas confirmavam a palavra, Senhor. E nós temos, Pai, a Tua palavra, nós não temos se desviado, nós temos pregado, as pessoas meneiam o rosto, as pessoas rejeitam, as pessoas zombam, mas nós temos pregado o Teu Evangelho, Senhor. Essas mulheres aqui têm crido no Teu Evangelho, esses homens aqui têm crido no Teu Evangelho, Pai. Por isso eu peço, envia os sinais, Pai. Porque os dias estão abreviados, Pai. A fé de muitos já esfriou, Senhor. E nós não sabemos por quanto mais tempo poderemos resistir se o Senhor não vier, Pai. Há muitas tentações, Senhor. Há muito engano nesse mundo religioso, Pai. E nós não somos bons, nós não temos nada, Pai, em nós. Somente o Senhor pode ter esta misericórdia por nós, Pai. Somente o Senhor é por nós agora. A Tua graça nos basta, Senhor. Por isso eu peço, Pai, unja estas mulheres, unja estes irmãos. Pai, coloca eles na rocha, Senhor. Pai amado, abre os céus para que os anjos de Deus possam descer e subir sobre esses irmãos e irmãs. Porque o Senhor disse, fazei desafio de mim, se eu não vos abriria as portas e as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida, Pai. E aqui estão, Pai, mulheres de fé, homens de fé, dizimistas, Pai, oradores, Senhor, adoradores, Pai. São Teus filhos, Pai. Nós precisamos do maná, Senhor. Nós precisamos da vara florescendo, Senhor. Nós precisamos da água da rocha, Senhor. Pai amado, não nos deixe sozinhos, Pai. Porque ainda não é chegada a hora da grande tentação, não, Pai. Nós estamos no momento agora, Pai, em que nós precisamos reagrupar a igreja, Pai. Posicionar, porque haverá a ordem, eis que digo, vire para o norte. E se nós não estivermos preparados, o que será de nós, Senhor? Pai amado, ajuda nós, ensina nós, Pai, ensina o pastor, ensina nós, obreiros, a pregarmos a Tua palavra, tão somente ela, sem nada nosso, Pai, sem nenhuma convicção humana, Senhor, somente o que o Senhor tem para nos falar, Pai, já é suficiente, Senhor. E eu creio, Pai, que se isso for feito, Senhor, a Tua igreja prevalecerá até contra as portas do inferno, Pai. Pai amado, eu creio que eu verei os irmãos que já partiram, e esses irmãos aqui, lá no céu, porque o irmão Brana viu nós lá, Pai. Porque quando ele viu e perguntou àquele anjo, e disse, todos esses são Branas? O anjo disse, não, são aqueles que vieram para cá porque creram na Tua mensagem. E nós somos esses agora, Pai. Nós somos vistos, as nossas teofanias foram vistas lá. Pai amado, eu peço pelos Teus filhos, pelo pastor, pelos obreiros, por todos os irmãos, por todo o ouvinte desta palavra.
tenha misericórdia de nós, Pai, e nos abençoa. E eu peço também, dê-nos um grande culto amanhã. Unge o pregador também, Pai. Unge o irmão Josnel para domingo, Senhor. E nos ajuda, Senhor. E nos mantenha em santidade. Porque quando nos ajuntarmos ali para almoçar, Pai, depois do culto de domingo, que todos estejamos em santidade, que nossas palavras sejam santas, que não haja brincadeiras, arrazoamentos, Pai, porque não é porque é um almoço informal que nós vamos deixar de ser santos, Senhor. Abençoa o alimento, Pai. Abençoa estes lugares aqui, abençoa os lares, abençoa tudo, Pai. Porque a Tua palavra diz que se nós adorarmos com alegria de coração, seríamos abençoados. E eu sou alegre, Pai. E estes irmãos e irmãs são alegres em adorar o Senhor. Pai amado, não é por muito falar, mas é pelo crer. Dispensa os Teus filhos, Pai, em casa, agora, enquanto nós vamos aguardar o horário de amanhã, para estarmos aqui reunidos de volta, em redor da fogueira do Espírito Santo e da Tua palavra. Nós pedimos todas estas coisas e agradecemos, no nome santo e precioso, do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos cantar só a primeira estrofe.